hoje nós vamos falar sobre um mito, certo? E aí, contrair e soltar vai eliminar os escapes de xixi? Vai fazer com que você recupere o seu assoalho pélvico e que você trate a incontinência urinária? É um mito isso, né? Todas as mulheres vêm aqui perguntar, e aí, eu vi um exercício para contrair e soltar, será que isso vai resolver, Kellen, o meu problema? Bem, hoje eu vim falar para vocês sobre esse mito. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre contrair e soltar. E aí, resolve os escapes de xixi? Qual é a diferença entre um programa de fisioterapia íntima e contrair e soltar? Aquele exercício que você pegou na internet e que prometeu que vai eliminar os seus escapes de xixi, tá? Porque é importante toda mulher entender essa diferença. Eu vou explicar para vocês. Hoje, nos tratamentos de incontinência urinária, houve uma revolução, tá bem? Houve a modernidade, chegou também na saúde, amadas. Então, quando a gente vai lá atrás, que a gente pega as modalidades, as técnicas de exercícios, onde vocês vão executar contração e relaxamento desse assoalho pélvico, antigamente não tinha foco terapêutico. Se a gente vai estudar lá o pompoarismo, por exemplo, qual é a finalidade do pompoarismo? É melhorar a vida, melhorar o desempenho da mulher. Inclusive, na época do pompoarismo, essas mulheres passavam essa técnica de pompoarismo para as filhas, tá? Para as filhas. Por quê? Era dote. Quanto mais dote, quanto mais conhecimento, principalmente na relação aquela pessoa, aquela mulher tinha, melhor era o dote. Então, olha isso, tá? O grande erro hoje em dia no tratamento da incontinência urinária é manter a lógica desses exercícios como de Kegel, como exercícios de pompoarismo. Porque esses exercícios, eles surgiram de uma lógica para fins, tá? Os exercícios de Kegel foram elaborados por um médico, mas esses exercícios, eles vieram do pompoarismo. A origem deles é o pompoarismo com algumas adaptações, mas sem fins terapêuticos. Então, nós padronizamos uma técnica milenar há muitos anos atrás, certo? E essa técnica, hoje, nos tempos modernos, onde eu, como fisioterapeuta, trabalho movimentos corporais, hoje, se você for adaptar, o melhor exercício para você fazer é aquele que reabilita a função da sua musculatura. Então, o que acontece? Vamos lá. Então, mas essas técnicas, elas não têm importância, Kelly? Todo mundo me pergunta também. Não, elas possuem uma importância. Falar com as minhas amadas aqui do YouTube também. Tá? Por quê? Porque a partir dessas técnicas de Kegel, a partir dessas técnicas de pompoarismo, inclusive, é que nós evoluímos no estudo. É que a partir dessas técnicas que nós conseguimos evoluir na ciência e nos exercícios. Entender que existe uma musculatura ali que tem uma função, tá? Como fisioterapeuta, eu tenho a clareza sobre cinesioterapia. Como fisioterapeuta, eu entendo cada movimento do músculo. Eu entendo a estrutura do corpo feminino, certo? Então, eu sei a função de cada músculo que existe no seu quadril. Quando esses exercícios foram criados, eles não tinham nenhum objetivo para trabalhar todos os movimentos. Apenas um movimento, que é o movimento simples de percepção e de força, que é contrair e soltar. Então, vamos lá. Quando a gente pega os exercícios de pompoarismo, os exercícios de Kegel, quem já fez sabe que o foco é um foco apenas de você ganhar uma percepção, de você contrair e relaxar essa musculatura, tá?
Só que quando você pega o corpo total da mulher, quando a gente fala de problemas como a incontinência urinária, que é um problema estrutural, você não pode focar apenas na pelve daquela mulher. Você precisa estabelecer uma estrutura, você precisa estabelecer a função, da onde vem aquela função e quais são os movimentos que estabilizam aquele local ali onde você está com fraqueza muscular, tá? Então, como fisioterapeuta, eu tenho conhecimento da estrutura do seu corpo e tudo que está ligado na sua pelve que a gente precisa melhorar para que você elimine o problema de escapes de xixi, tá? Quando uma mulher, ela perde, quando vocês mudam a estrutura do corpo de vocês, a região pélvica, ela perde força. Mas ela não perde só força, ela perde o controle, ela perde a função dos músculos do assoalho pélvico. Não é apenas força. Quando você contrai e relaxa uma musculatura, você está trabalhando força, apenas força. Ah, eu tenho força, eu contraio e relaxo. Por isso que muitas mulheres, quando vão fazer a avaliação, elas falam, nossa, mas eu consigo contrair e relaxar. Mas então por que eu estou tendo escape de xixi? Tá? Porque contrair e soltar o períneo é só uma forma de contração do seu assoalho pélvico, certo? É uma forma que você tem de percepção dessa musculatura. E na época do pompoarismo e do Kegel, essa forma era a forma que você tinha de pressionar o órgão masculino, que é o que trata o pompoarismo. Então, apesar de você conseguir controlar, contrair, essa musculatura, de ter essa percepção de você conseguir contrair o órgão masculino, por exemplo, esses exercícios de contrair e relaxar, eles não resolvem o problema. Os exercícios, eles são muito aleatórios. Eles não têm fins terapêuticos com o objetivo de recuperar a sua musculatura do assoalho pélvico. Essa é a grande diferença. Então, quando você tem um objetivo de melhorar a sua vida, não, eu quero apenas trabalhar um pouquinho, melhorar o meu desempenho na cama, minha sexualidade, então eu vou trabalhar o pompoarismo. Ótimo! Você vai descobrir novas manobras que você vai fazer contraindo a sua. Agora, quando você tem uma disfunção, quando você tem um problema que é incontinência urinária, apenas a percepção de contrair a sua musculatura não vai resolver o problema, tá, amadinhas? O primeiro passo é sempre recuperar a função do seu períneo. E como que você faz isso de recuperar a função do seu períneo, tá? Com uma sequência de exercícios com fins terapêuticos. Existem outras funções no seu períneo, no seu assoalho pélvico, no seu canal que precisam ser recuperadas, como, por exemplo, a função de relaxar. Uma mulher que tem a musculatura fraca do períneo e ela tem essa percepção de contrair, geralmente ela também tem que ganhar a contração, a percepção de relaxar. Por isso da secura, por isso da bexiga hiperativa, por isso que você vai tanto no banheiro à noite. É por isso que você não relaxa na hora da relação, tá? Muitas acham que apenas contrair vai dar função para o músculo. Não! Você precisa contrair e relaxar. E relaxar não é tão fácil quanto parece. Então, os exercícios para que você recupere essa musculatura é muito mais dinâmico quando se trata de disfunções como a incontinência urinária, tá? E é por isso que é tão importante você ter uma sequência certa de exercícios.